Você já se pegou olhando para o teto do seu quarto na calada da noite, ouvindo apenas o som da própria respiração, enquanto o mundo inteiro parece dormir? É naquelas horas em que o silêncio se torna ensurdecedor que os pensamentos mais pesados costumam nos visitar. Você repassa a sua vida inteira, como se fosse um filme antigo, rebobinando as cenas e pausando exatamente nos momentos em que as coisas pareciam ter saído do trilho. O cansaço que você sente não é aquele que uma noite de sono resolve, mas uma fadiga profunda na alma. É o peso invisível de quem carregou esperanças por tempo demais e agora sente os braços cederem sob a pressão da realidade. Muitas vezes, a vida nos coloca em salas de espera onde o relógio parece não andar. Você olha para os lados e vê as pessoas ao seu redor avançando, conquistando, sorrindo, e uma voz sussurra no seu ouvido que o seu tempo já passou. Essa voz tenta te convencer de que você foi deixado para trás, de que as promessas que um dia fizeram o seu coração queimar foram apenas delírios de uma época mais inocente. Mas eu quero te dizer que a demora não significa esquecimento. O fato de você não estar vendo a semente brotar não quer dizer que a terra não esteja trabalhando no escuro. Observei certa vez um velho artesão em uma pequena oficina de bairro, debruçado sobre uma peça de madeira que parecia completamente arruinada. Qualquer pessoa que passasse pela calçada e olhasse pela janela acharia que aquele pedaço de tronco deveria ser jogado no fogo. Havia rachaduras profundas, marcas de tempo, partes lascadas e um aspecto de total abandono. Mas o artesão não via a madeira como ela estava. Ele enxergava o que ela poderia se tornar após passar pelas suas mãos. Ele lixava as feridas daquela madeira com uma paciência infinita, tratando cada imperfeição como parte fundamental de uma nova obra de arte. É exatamente assim que o Criador olha para você neste momento de dor. O mundo pode olhar para a sua história e ver apenas os pedaços que se quebraram pelo caminho. As pessoas podem julgar as suas escolhas, apontar para as suas falhas e dizer que não há mais conserto para a sua trajetória. Até você mesmo pode ter comprado essa mentira ao se olhar no espelho todas as manhãs. Mas Deus é o mestre artesão, que não descarta a matéria-prima só porque ela sofreu danos durante a jornada da vida. Ele pega as suas decepções, os seus medos e as suas lágrimas e começa a lixar a sua alma com um amor que não se pode medir. Há um texto sagrado, escondido nas entrelinhas de Lucas 1:37, que diz: "Porque para Deus nada é impossível." Essa frase é curta, simples e direta, mas carrega o poder de reescrever qualquer destino. O impossível não é uma barreira para Deus. O impossível é apenas o ambiente natural onde Ele prefere trabalhar. Quando todas as portas humanas se trancam com cadeados pesados e as chaves são jogadas fora, é aí que o cenário está perfeitamente montado para o agir divino. O seu impossível de hoje é o palco onde o milagre de amanhã será encenado. Pense por um instante na história de um homem chamado Mefibosete, um personagem que muitas vezes passa despercebido nas antigas escrituras. Ele era neto de um rei, nascido para caminhar pelos corredores de um palácio e se sentar à mesa com a realeza. Mas quando ele ainda era uma criança de 5 anos, uma tragédia atingiu a sua família, e na pressa de fugir para salvá-lo, a sua babá o deixou cair. Aquela queda quebrou os seus pés e o deixou coxo para o resto da vida. De repente, o menino, que tinha um futuro brilhante pela frente, foi parar em um lugar chamado Lodebar, uma cidade cujo nome significa literalmente lugar sem palavras, ou lugar de esquecimento. Mefibosete cresceu escondido, quebrado, sentindo-se um peso para os outros e acreditando que o seu destino seria morrer na poeira do anonimato. Ele olhava para as próprias pernas e via a prova constante de que a sua vida havia sido arruinada por um erro que nem foi dele. Talvez você se sinta exatamente assim hoje. Talvez alguém tenha deixado você cair emocionalmente, financeiramente ou espiritualmente. Talvez circunstâncias fora do seu controle tenham roubado de você o futuro que você planejou com tanto carinho. E agora, você sente que está morando na sua própria versão de Lodebar, um lugar árido, onde ninguém lembra do seu nome e onde a sua voz não tem força. Mas a história não terminou ali para aquele homem, e também não vai terminar aqui para você. Um dia, o rei Davi, que estava no trono,
Lembrou-se de uma promessa antiga e mandou buscar aquele homem quebrado no meio do nada. Imagine a cena: as carruagens reais chegando àquele lugar poeirento, os soldados parando diante da porta de um homem que se considerava um cão morto. Ele foi levado ao palácio, não para ser punido, mas para ter suas terras restituídas e para comer à mesa do rei todos os dias da sua vida. A queda não cancelou o propósito, ela apenas atrasou a chegada ao palácio. Deus está mandando carruagens para te buscar hoje, para te tirar desse lugar de esquecimento. Quero que você compreenda que a sua dor atual não é um sinal de que Deus desistiu de você. Pelo contrário, muitas vezes, o silêncio de Deus é a prova de que Ele está trabalhando nos bastidores de forma tão profunda que nenhum barulho humano pode atrapalhar. Você acha que as suas orações estão batendo no teto e voltando vazias. Você acha que as lágrimas que você derrama no travesseiro estão sendo desperdiçadas no tecido de algodão. Mas a verdade espiritual é que nenhuma lágrima sua toca o chão sem antes passar pelas mãos do seu Criador. Ele recolhe a sua dor com a mesma delicadeza de quem recolhe um tesouro inestimável. Imagine o dono de um pequeno barco de pesca que enfrenta uma tempestade terrível no meio do oceano, longe de qualquer porto seguro. As ondas parecem montanhas de água prontas para engolir tudo o que ele construiu com suor. O vento uiva com uma força aterrorizante, quebrando a madeira, rasgando as velas e fazendo o pequeno pescador perder toda a direção. Em um momento de desespero, ele solta o leme, cai de joelhos no convés molhado e simplesmente fecha os olhos, esperando pelo fim. Ele acha que perdeu o controle, mas o que ele não percebe é que a mesma tempestade que parece estar destruindo o seu barco é o que está empurrando a embarcação na velocidade exata para a única praia onde ele encontrará salvação. As tempestades da sua vida não vieram para te afogar, elas vieram para te redirecionar. O que você chama de perda irreparável, o céu chama de livramento estratégico. O que você chama de fim da linha, o universo chama de um novo ponto de partida. Você precisa parar de lutar contra os ventos e começar a confiar no marinheiro invisível que está segurando o leme do seu destino. Há uma sabedoria profunda em aceitar que não temos o controle de todas as coisas. A verdadeira paz não vem de entender tudo o que está acontecendo, mas de confiar naquele que sabe exatamente para onde cada vento está soprando. Lembre-se da história de Agar, a escrava egípcia que foi expulsa de casa e mandada para o deserto com um cantil de água e um pedaço de pão. Quando a água acabou, ela colocou o seu filho debaixo de um arbusto e se afastou, porque não queria ver o menino morrer de sede. Ela estava no deserto, sozinha, rejeitada, usada e descartada. Ela sentou na areia quente e começou a chorar a dor dos abandonados. Mas foi ali, no meio da poeira e do calor insuportável, que Deus abriu os olhos dela para ver uma fonte de água que já estava lá o tempo todo. Foi ali que ela chamou a Deus de El Roi, que significa o Deus que me vê. Mesmo que o mundo inteiro tenha fechado os olhos para o seu sofrimento, existe um Deus que te vê. Ele vê o esforço que você faz só para sair da cama de manhã quando a tristeza pesa toneladas. Ele vê os sorrisos falsos que você distribui durante o dia para que ninguém faça perguntas que você não sabe responder. Ele vê o quanto você luta para manter a sua família unida, o quanto você se esforça para não deixar o desespero tomar conta do seu lar. E eu quero declarar sobre a sua vida que existe uma fonte de água viva escondida bem perto de você. O deserto não é o seu endereço final. É apenas um caminho por onde você precisa passar para conhecer a força que você não sabia que tinha. Não deixe que a demora no cumprimento das promessas amargure o seu espírito. O tempo de Deus tem uma cadência diferente da pressa ansiosa do nosso coração. Nós queremos tudo para o nosso agora, porque temos medo de que o tempo acabe. Mas aquele que criou o tempo não está sujeito a ele. A promessa não tem prazo de validade quando é assinada pelo próprio autor da vida. Quando as Escrituras afirmam que, para Deus, nada é impossível, isso engloba a restauração do tempo que você acha que perdeu. Deus tem o poder de restituir os anos que foram consumidos pela tristeza, pela doença, pelas escolhas erradas ou pelas injustiças que cometeram contra você. Sabe aquele sonho antigo que você guardou em uma gaveta trancada dentro do peito?
Aquele que você nem ousa mais olhar porque dói demais lembrar que ele não se realizou? Está na hora de pegar a chave. Está na hora de abrir essa gaveta e deixar a luz entrar novamente nesse lugar escuro. Não porque você vai lutar com as suas próprias forças a partir de agora, mas porque você vai entregar esse sonho quebrado nas mãos de quem sabe consertar. Um sonho nas mãos de Deus é como uma semente enterrada na terra. Primeiro, ela precisa morrer e desaparecer para que, no tempo certo, brote com uma força incalculável, rompendo o solo com vida nova. Seja qual for a sua luta hoje, eu quero que você sinta esse abraço através dessas palavras. Se você está lutando contra uma enfermidade que parece sugar todas as suas energias, respire fundo agora e sinta a vida correndo nas suas veias como uma prova de que a sua história não terminou. Se você está enfrentando uma crise financeira que tira o seu sono e faz o pão na sua mesa parecer incerto, saiba que a provisão, muitas vezes, chega no último minuto do segundo tempo, de formas que a lógica humana não consegue explicar. Se o seu coração está despedaçado por causa de um relacionamento que não deu certo, entenda que algumas pessoas saem da nossa vida para abrir espaço para propósitos maiores e mais profundos. Levante a sua cabeça devagar. Olhe para as suas mãos por um instante. Essas mãos ainda têm muito o que construir. Essas mãos ainda vão abraçar pessoas que estão desesperadas precisando da sua ajuda. Essas mãos ainda vão aplaudir vitórias que hoje parecem miragens inatingíveis. Você é mais forte do que a pior coisa que já aconteceu com você. A sua existência não é um acidente cósmico, nem uma obra do acaso. Há um roteiro escrito antes mesmo de você nascer, desenhado com detalhes impressionantes para que a sua vida seja um farol para outras pessoas que, assim como você, também estão atravessando mares revoltos. Talvez você sinta que falhou muitas vezes. Talvez a culpa bata na sua porta todos os dias para te lembrar dos erros que cometeu lá atrás. Mas eu quero te convidar a mudar de perspectiva. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. O sol não pergunta ao dia de ontem se ele foi perfeito antes de nascer. A luz simplesmente invade a escuridão e oferece uma nova chance, um quadro em branco onde a primeira pincelada sempre pode ser de perdão e graça. Não se prenda ao que não pode mais ser alterado. O retrovisor é pequeno por um motivo, enquanto o para-brisa é enorme. O que está à sua frente é imensamente maior do que o que ficou para trás. Você precisa perdoar a si mesmo pelas vezes em que não soube o que fazer. Perdoe-se por ter confiado em quem não devia, por ter tomado caminhos que te machucaram, por não ter tido a maturidade que você tem hoje. A dor foi a sua professora mais dura, mas foi ela que forjou a resiliência que habita no seu peito agora. Não desperdice as lições que as suas cicatrizes te ensinaram. Elas são medalhas de sobrevivência. Elas provam que aquilo que tentou te destruir não foi forte o suficiente. Você está aqui. Você está ouvindo essa mensagem. Isso é um milagre respirando. A partir de hoje, decida viver cada dia não como um fardo a ser carregado, mas como uma página nova a ser preenchida. Caminhe com a leveza de quem sabe que não precisa entender tudo, apenas confiar no processo. Quando a ansiedade tentar apertar o seu pescoço, feche os olhos, respire calmamente e murmure para si mesmo: para Deus, nada é impossível. Deixe que essas palavras desçam da sua mente para o seu coração, como uma âncora que estabiliza o barco no meio da ventania. A fé não é a ausência de medo, mas a decisão corajosa de caminhar mesmo quando o medo tenta paralisar as suas pernas. Deus tem planos para você que envolvem paz e não mal. Planos de te dar um futuro e uma esperança viva. O cenário atual pode estar confuso. As nuvens podem estar pesadas e escuras, mas acima dessas nuvens, o sol continua brilhando com a mesma intensidade de sempre. A escuridão é apenas temporária. A luz é a realidade definitiva. Confie que o amanhecer está chegando. A sua dor vai virar testemunho. O seu pranto vai se transformar em riso. Aquele sentimento de abandono vai ser substituído por um abraço tão forte da presença de Deus que você esquecerá o tempo que passou no frio. Seja corajoso. Continue lutando. Não jogue a toalha no momento em que a virada da sua história está sendo escrita. A perseverança tem um prêmio que só os que não desistem conseguem segurar nas mãos. Você é importante, a sua vida tem um valor inestimável.
e o céu inteiro se move para garantir que os propósitos eternos se cumpram em você. Deixe que o amor de Deus encharque a sua alma seca hoje e renove as suas forças para o amanhã. O melhor da sua vida ainda está por vir. Se essa mensagem tocou o seu coração e trouxe conforto para a sua alma, eu peço que você deixe o seu like para que essas palavras cheguem a outras pessoas que também estão precisando dessa esperança. Inscreva-se no nosso canal e ative o sino das notificações para estar sempre conosco quando um novo vídeo for publicado. Além disso, desça aqui nos comentários, escreva o seu nome e a cidade ou o estado de onde você está assistindo. Diga também se há um parente ou amigo passando por dificuldades, para que possamos colocar a sua vida e a da sua família nas nossas orações diárias. Você não está mais lutando sozinho. Estamos juntos nessa caminhada.